porque ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías revela a divindade de Deus, o seu caráter maravilhoso e um plano perfeito para resgatar sua criatura que caíra em Adão, que pecara em Adão e ficou destituída da glória de Deus. Pois o homem, ele pecou herdando o pecado de Adão, que por sua vez escolheu comer do fruto qual Deus o proibira. E por causa disso toda a humanidade foi amaldiçoada e ficou debaixo do poder do inimigo, o qual seduzira a mulher e levara à prática do pecado, comendo o fruto do conhecimento, do bem e do mal, aquela árvore a qual Deus proibira comer. O homem ele foi condenado a morrer eternamente. Não havia mais saída por escolha. Ele escolheu a derrota, a maldição. E Deus faz uma promessa ali mesmo, que levantaria um varão do qual seria ferido o calcanhar seria ferido com a serpente, da mordida da serpente, o ataque dela, porém ele esmagaria a cabeça dela. E se cumpriu quando Deus se faz carne. Está em 1 João. No princípio era o verbo era Deus. Ele estava com Deus, o verbo, ele se fez carne. Deus vem em resgate da sua criatura. Ele vem, através da virtude do Espírito Santo, cobre uma mulher que guardava o mandamento, deixe isso bem claro. Não era uma mulher idólatra, não era uma mulher que adorava ídolo, era uma mulher que guardava os mandamentos de Deus. E por isso ela achou graça de participar dessa obra maravilhosa de Deus em resgate à sua criatura. E ele cobre ela com a virtude do Espírito Santo e gera nela a semente do próprio Deus encarnado para que viesse levar avante o plano da salvação. Foi assim que o anjo anunciou: mulher bem-aventurada, salve agraciada, Foi porque ela guardava o mandamento. Não era uma pessoa à toa, não era uma pessoa que adorava ídolos, para que alguém a adore depois da sua morte. E aí ele vem, nasce em casa de José, o pai de criação terreno, e nasce um filho carpinteiro com 12 anos, já anunciava a palavra. E enfim chega o tempo de ele se oferecer em sacrifício para salvar sua criatura que caíra em Adão. Ele sabe que foi Adão que deu lugar, então ele quis livrar a humanidade, porque a humanidade não escolheu isso, quem escolheu foi Adão. E por causa das consequências de Adão, toda a humanidade ficou perdida. E ele veio dar à humanidade a oportunidade de não cometer o mesmo erro que Adão e Eva cometeram. E como fará isso? Aceitando Jesus, aceitando o sacrifício que o próprio Deus veio se oferecer em morte de cruz, através de Jesus Cristo, para livrar da maldição eterna. Não existe nada que um homem faça que possa o livrar. Não existe penitência alguma, sacrifício algum que um homem possa fazer que possa inocentá-lo, perdoá-lo ou impedi-lo de ir para o lago de fogo um dia, por escolha, a morte, o dano da segunda morte, porque a primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte espiritual eternamente. Então o homem tem a escolha de não cometer o mesmo erro que Adão e Eva, aceitando o sacrifício, deixando a incredulidade, o orgulho de lado, reconhecendo que é pecador e deixando-se ser salvo, purificado pelo sangue que foi derramado na cruz e vivendo novidade de vida, esquecendo religiosidade, esquecendo tudo isso é lixo diante do glorioso plano da salvação. Por que lixo?
Porque a religião só serve para dividir, para confundir, para ensinar heresias às pessoas. Mas Jesus veio dar vida, e vida com abundância. Abra seu coração, deixe o pecado, deixe o orgulho, faça a escolha certa, confesse Jesus como seu Salvador e você ficará livre da morte eterna. Porque depois que você fechar os olhos, meu amigo, é lago de fogo a sentença. Porque está escrito, ao homem ordenado morrer só uma vez, e aí daí segue o seu juízo. Então tenha misericórdia de você mesmo, como Deus teve. Deus teve misericórdia de você, que deixou o seu trono de glória para morrer em morte de cruz, para te resgatar, e você não tem misericórdia da sua alma. Fica desprezando a palavra de Deus, fica desprezando a oportunidade que Deus está te dando. Se você morrer nessa condição, infelizmente você acordará no inferno. Não tem escapatória. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deixe de ser duro consigo mesmo quando você rejeita a cruz, quando você rejeita o sacrifício, quando você rejeita Jesus. Você está rejeitando a sua vida, a sua salvação e dos seus. Que Deus tenha misericórdia e que cada um venha cumprir e ouvir e seguir a Jesus. João 3,16 é bem claro. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É escolha, meu amigo. Escolha em vida. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que cada um tome a decisão diferente que Adão tomou e Eva, para que tenha vida e vida com abundância. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.